Uma breve exposição do decreto, através de uma apresentação. Lembrando novamente, aqueles que gostariam de fazer uso da palavra, procurem o Beto Rossan ali na frente, façam a sua inscrição, e aqueles que desejarem fazer as suas contribuições por escrito, por gentileza também o façam, que será a próxima etapa da presente audiência. Lembrando que já foram encaminhadas para a Secretaria do Verde diversas contribuições, tanto de órgãos municipais quanto de entidades, inúmeras do Conselho Municipal do Meio Ambiente também, que foi trabalhado numa audiência específica, e as mesmas todas serão discutidas na presente audiência. Então, brevemente, como o secretário expôs, nós estamos trabalhando no ato do Poder Executivo Municipal, que é um decreto regulamentador da Lei Complementar número 49, de 20 de dezembro de 2013, com um processo já finalizado de leitura técnica pela própria Secretaria do Verde, ouvidas demais secretarias municipais de interface, cujo embasamento se dá basicamente na Constituição Federal de 1988, onde existe um capítulo próprio de proteção do meio ambiente, na Política Nacional de Meio Ambiente, que intitula o licenciamento ambiental como uma das ferramentas de gestão ambiental, e frisca aqui uma das mais importantes para a gestão ambiental do município, a Política Estadual do Meio Ambiente, até porque o licenciamento ambiental municipal tem um forte embasamento legal na legislação estadual, uma vez que há convênio firmado com o ente federativo do Estado, com repasse de atribuições de licenciamento ambiental por meio de deliberações do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Lei Complementar número 540 de 2011 é uma legislação nacional que estabelece todas as competências, tanto do município, do Estado e da União, na proteção do meio ambiente, portanto também traz regras básicas da competência do licenciamento ambiental. A deliberação CONSEMA, a atual deliberação onde há um rol, cujo teor faz parte dos convênios firmados junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o último decreto de licenciamento municipal, decreto 17.261, em que disciplina, como o secretário falou, tanto em forma de lei, conteúdo material de lei, como de decreto, que atualmente disciplina o nosso processo de licenciamento ambiental e cujo teor está sendo criticado, aperfeiçoado e revisto neste processo de revisão e na presente audiência pública. Pode passar. Para quem ainda não tem tanta familiaridade com a Lei Complementar número 49, eu estou colocando aqui alguns conceitos básicos dela, principalmente em relação à estrutura. Como o secretário afirmou, foi feito um divisor de águas. O que era necessário estar estabelecido em lei municipal foi regulamentado através desta lei, que tramitou durante um ano e meio aproximadamente na Câmara Municipal, houve muitas discussões, debates e audiências, e que, de uma forma mais enxuta, estabeleceu as normas diretrizes básicas que uma lei complementar deve fazê-la, e deixou para o decreto procedimentos, prazos e demais detalhamentos operacionais a respeito do procedimento de licenciamento ambiental. Então, a Lei Complementar 49, ela basicamente estabelece as normas gerais do licenciamento, a fiscalização e aplicação de sanções relacionadas a essa atividade afim, internaliza a participação pública e do CONDEMA, estabelece a desativação de empreendimentos e disposições finais transitórias, que são basicamente as normas de transição. Em termos de objeto de licenciamento, nessa revisão do Decreto 17.261 e a sua materialização na Lei Complementar 49, a gente manteve a terminologia
anterior. Nós dividimos em anexos, em blocos, portanto, o bloco dos empreendimentos imobiliários, que a gente intitula anexo 1, com as edificações anteriormente de 1.500 metros quadrados e atualmente de 2.500 metros quadrados, como um parâmetro de linha de corte para ver ou não a necessidade de licenciamento ambiental, e nas áreas de proteções ambientais, 750 metros quadrados como parâmetro de corte. Então, a mudança basicamente aqui no Decreto 17 de 2001 fazia menção apenas sobre a APA Campinas, e como há outras unidades de conservação criadas e há um programa de criação de mais, a lei resolveu então ser aperfeiçoada no sentido de abarcar tais unidades de conservação de uso sustentável. Mantivemos a linha de corte, 750 metros quadrados. Retiramos movimentação de terra do empreendimentos imobiliários e alocamos no anexo 3. Evidentemente que a movimentação de terra ela se refere mais aos empreendimentos imobiliários, mas por uma questão de celeridade e otimização de procedimentos, para unificar o licenciamento ambiental num ato único, expedindo uma autorização ambiental, e não licença prévia, licença de instalação, licença de operação, para uma atividade extremamente simples, para enxugar o procedimento, nós colocamos ele no bloco de emissão de autorizações ambientais. Em relação ao anexo 2, transporte, saneamento, infraestruturas propriamente ditas, as terminologias foram mantidas. Em relação ao anexo 3, áreas verdes lato sensu, que é a intervenção em áreas de preservação permanente, supressão de vegetação nativa e corte de indivíduos arbóreos de árvores isoladas, também o rol, ele faz parte do pacote do convênio da liberação com SEMA 33, a gente estabeleceu a mesma terminologia. Em relação ao anexo 4, as atividades potencial efetivamente poluidoras, que é uma listagem um pouco mais simples que os CIMs da CETESB, para quem trabalha na área, a gente manteve também o mesmo rol. Em relação, então, à minuta do decreto, que cuida do modus operandi, a maneira de se proceder, de como cumprir o que a lei estatui, ela tem basicamente, então, a seguinte estrutura. Ela é dividida no título 1, das disposições preliminares, o título 2, que fala do procedimento de licenciamento ambiental propriamente dito. Já no primeiro capítulo, a gente determina cada documento ambiental que é emitido pela Secretaria do Verde. Por quê? Porque no decreto anterior haviam documentos que eram emitidos e não tinha uma previsão legal muito bem definida. Então, por uma questão de transparência, de publicidade e, como o secretário afirmou, de objetivação, aqui estão, então, todos os documentos ambientais definidos detalhadamente dentro desse documento legal. Portanto, a primeira licença a ser expedida, a licença ambiental prévia, a licença ambiental de instalação, a licença ambiental de operação, as autorizações ambientais, que é o caso das áreas verdes e da movimentação de terra, o exame técnico municipal a ser expedido quando o licenciamento não é de competência ou de atribuição do município, mas de outros entes federativos, mais comumente do Estado. Exemplo muito prático, o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos é um empreendimento cujo impacto extrapola a questão do local, é um impacto regional. E, portanto, o licenciamento ambiental se dá junto ao Estado, junto ao órgão CETESB. Neste caso, o município se manifesta tecnicamente através de um documento intitulado Exame Técnico Municipal. Certificado de dispensa de licenciamento ambiental municipal para os casos de atividades anteriores à legislação ambiental, no qual o município não se manifesta, e termo de indeferimento, quando por algum motivo aquele empreendimento não tem condições de seguir adiante nas suas análises técnicas. Na seção 2, nós incluímos o licenciamento ambiental simplificado,
É um licenciamento que procura compatibilizar, juntar licenças ambientais. Às vezes um determinado empreendimento, não pela sua simplicidade, não precisa ter LP, LI separadamente. É possível nós fazermos uma análise mais célere e mais otimizada, conferindo aquele empreendimento ou obra atividade, licença prévia junto com licença de instalação, e em alguns casos até mesmo licença prévia de instalação e operação, como é o caso de desmembramento de gleba, por exemplo, quanto a empreendimentos imobiliários, e também uma simplificação de documentação. Então, mas é um bloco de empreendimentos que a gente entende que a análise ela tem que ter um rigor técnico, evidentemente, mas com a celeridade que é desejada para um impacto menor daquele empreendimento. Na seção 3, internalizamos da regularização frente ao licenciamento ambiental. É uma realidade não só de Campinas, mas de todos os entes federativos. É comum empresas e empreendedores começarem atividades sem prévio licenciamento ambiental. Quando a legislação permite que se prossiga e se inicie e se prossiga aquela análise, nós o faremos com o título de devedor ambiental. Evidentemente que esse empreendedor vai arcar com as compensações ambientais para o descumprimento da norma, mas em paralelo também nós daremos encaminhamento ao processo de licenciamento ambiental, porque também é necessário contabilizar os impactos daquele empreendimento no meio ambiente, especialmente o meio ambiente urbano. Então, há um procedimento muito bem explicitado a respeito da regularização de empreendimentos e atividades frente às normas de licenciamento ambiental. E aqui também, em alguns casos, a possibilidade de junção de documentação. A última seção desse capítulo é da licença específica municipal para a mineração. Existe uma lei municipal em que, em alguns casos, até por forças também de legislação federal, diz que o município tem que se manifestar especificamente sobre algumas atividades minerárias. Por uma questão de otimização, nós inserimos esse capítulo no decreto. Para quem quiser saber sobre licenciamento ambiental, o assunto está num documento legal só, o empreendedor não ficar se perdendo por diversas normas dentro da biblioteca jurídica da nossa prefeitura. Não exclui o licenciamento da CETESB, porque o licenciamento da atividade minerária, ele hoje pertence à CETESB. É apenas o documento que o município vai emitir em sede de licenciamento municipal. No capítulo 3, nós abordamos os procedimentos, e aqui então nos preocupamos com uma seção específica de publicidade. Todas as nossas licenças são publicadas no Diário Oficial, tanto os pedidos e suas emissões. Nós publicamos no sítio da Prefeitura, nós encaminhamos listagens aos conselhos municipais. Essa é uma preocupação muito forte da gestão pública, que é a transparência. Também a eficiência, como o secretário Rogério Menezes falou, nós estabelecemos prazos para as nossas análises de licença. Então, nós técnicos, nós servidores da Secretaria, temos prazo para nos manifestar, e também para a retirada de documentos, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente procura emitir rapidamente um documento e o empreendedor se esquece de pegar a licença, e fica 6 meses, 1 ano lá na Secretaria, e o documento expira. Então, nós arquivamos o documento e aí, infelizmente, ele vai ter que ingressar com outro processo de licenciamento, porque não podemos acumular papel, né, na gestão pública. Há um prazo a ser cumprido, então há prazos tanto para os empreendedores quanto prazo para nós servidores. Também do requerimento de sigilo, há um estabelecimento de procedimento, até por conta de legislação federal, em que o empreendedor tem direito de, em alguns itens do processo, principalmente processos relacionados a atividades poluidoras, requerer esse sigilo. Da participação pública em geral, como o munícipe tem acesso aos dados. Evidentemente que, paralelamente a essa norma,
há um investimento muito forte na informatização dos nossos procedimentos. Nós estamos implementando o licenciamento ambiental online. Com ele, qualquer munícipe vai poder imprimir da sua casa qualquer licença, qualquer documento ambiental expedido pela Secretaria Rio Verde, e os órgãos públicos e os conselhos de interface, como é o CONGEAPA, como é o CONDEMA, vai ter acesso online a todos os documentos do licenciamento ambiental. Então, é nesse sentido que o decreto também se preocupa em estar apto a estar compatível com esse processo de informatização. Inserimos também a forma de relacionamento dos conselhos municipais e órgãos gestores de unidade de conservação com o Departamento de Licenciamento Ambiental, como que a gente caminha as listagens, como eles se manifestam, como essas manifestações do nosso controle social é internalizado no processo de licenciamento ambiental. Estabelecemos, então, regras também para suspensão e desativação de empreendimentos e atividades, suspensão ou cancelamento de licenças e autorizações. E mais a seguir, no título 3, nós disciplinamos itens específicos da fiscalização e aplicação de sanções administrativas relacionados ao licenciamento ambiental, para fechar o bloco do controle do controle ambiental, que envolve tanto o licenciamento quanto fiscalização. Quando é que os agentes de licenciamento vão atuar junto com a área de fiscalização, como que se dá essa dinâmica dos procedimentos, para aquele que comete infrações ambientais ou descumpre as normas. Há aqui, então, todo o ITER, né, todo o caminho a ser percorrido na aplicação e graduação dessas sanções administrativas a serem aplicadas àquele devedor ambiental e, evidentemente, as formas de recurso, né, de insurgência, com seus respectivos processos administrativos para apuração de infrações. Finalmente, no título 4, a gente se preocupou com a defesa e o recurso, tanto em sede de licenciamento quanto de fiscalização, como que aquele que passa por um processo de licenciamento ou de aplicação de multa pode recorrer, pode se insurgir, pode trazer à administração algum elemento que a administração conhecia e pedir revisão de seus atos, né? Esse é um direito constitucional e, portanto, nós procuramos internalizar também no decreto. E, por fim, no último título das disposições finais, itens específicos de normas transitórias, algumas competências específicas de termos, basicamente isso. E aí, só para pincelar alguns itens que nós consideramos avanço na elaboração desse decreto. Então, uma delas